Sejam todos muito bem-vindos ao Lado Física, eu sou o professor Sindic. Vamos dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer, ainda dentro da eletrostática. Desta vez vamos falar da lei de Coulomb. Mas antes de nós falarmos da lei de Coulomb, não se esqueçam de subscrever-se ao canal, subscrevam-se, partilhem as aulas com os vossos amigos, tragam cá os vossos comentários. Estamos a trabalhar para melhorar para vocês, então nós queremos ouvir qual é o vosso pensamento em relação ao trabalho que nós estamos a fazer. Ok, lei de Coulomb. O que é isso de lei de Coulomb? Antes de nós entrarmos na lei de Coulomb, há coisas que nós temos que nos recordar que falamos no slide anterior sobre as leis qualitativas das interações elétricas, ok? Onde falamos de dois princípios, o princípio da atração de cargas e o princípio de repulsão de cargas. Não dissemos que acontece a atração de cargas quando duas cargas de sinais contrários, meus amigos, são colocadas próximas umas às outras. Há uma força que atua sobre as cargas que tende a unir essas mesmas cargas. Essa é uma força de atração. O que é que nós temos aqui? Está tudo aqui. Temos uma carga positiva próxima a uma carga negativa. Entre elas há uma força que age sobre as duas cargas que tende a unir essas cargas. Temos a Q1 e temos a Q2. A força que atua na carga Q1 é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Ok? A força que atua na carga 2 é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Olha, isso aqui tem muito a ver com atração e repulsão. Tem a ver com ação e reação, meu amigo. Ação e reação. Ok. Se eu, por exemplo, exerço uma força sobre a parede, eu sinto dores. Terceira lei de Newton. Por que eu sinto dores? Porque a força que eu exerço sobre a parede, ela é compensada pela força que a parede vai exercer sobre mim. Ok? A lei de Newton diz assim, diz que as duas forças têm mesma direção, mesma intensidade, mas os sentidos são contrários. Neste caso, a força que eu exerço sobre a parede pode ser da direita para a esquerda, e a força que a parede vai reagir sobre mim vai ser da esquerda para a direita. É exatamente isso que acontece aqui. Se esta carga exerce força sobre esta, esta também exerce força sobre esta. A força que se faz sentir nesta carga 2 é a força que a carga 1 exerce sobre 2. E a força da carga 1, que se faz sentir na carga 1, é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Mas uma vez que as duas cargas têm sinais contrários, é uma força de atração, é uma força atrativa nesses casos, não se esqueçam disso. Ok, para além desta força atrativa, temos também a força repulsiva. Nós sabemos que as leis qualitativas são regidas em dois princípios, o princípio de atração e o princípio de repulsão. Na repulsão, são colocadas próximas duas cargas. Uma positiva e outra positiva. Pode ser uma negativa e outra negativa. Quando essas duas cargas têm o mesmo sinal, são colocadas próximas uma à outra, há uma força que tende a separar as cargas. E essa força é chamada de força de repulsão. É uma força elétrica repulsiva. Ok? Então, vamos observar aqui. A força que atua na carga 1 é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. A força que atua na carga 2 é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Não se esqueçam, meus amigos, que as duas cargas, elas estão separadas através de uma distância, que é uma distância D neste caso. Nós colocamos D aqui. Então, D significa distância que separa as cargas. O que é que vai estudar a lei de Coulomb nisto? Coulomb, ele ficou interrogado sobre a relação que existe. Ele ficou interrogado sobre a relação que existe entre a força que age sobre as cargas, ok? Presta atenção, meu amigo. Esta força que age sobre esta carga é igual à força que age sobre esta carga. A força que age sobre a carga é igual à força que age sobre esta carga. Aqui seria, neste caso, uma força atrativa. Uma força atrativa. Aqui seria uma força repulsiva. Neste caso seria uma força elétrica repulsiva. Aqui também seria uma força elétrica atrativa. O que eu estou a dizer? Estou a dizer que essa tal força, por exemplo aqui, nós temos que é força 2, 1 em relação à força 1, 2. Esta força é igual, é chamada de força elétrica. Ok, então o objetivo da lei de Coulomb é de determinar esta força elétrica.
Ok? Resolvendo a questão seguinte. Qual é a relação que existe entre a força elétrica e as cargas? Qual é a relação que existe entre a força elétrica e a distância que separa essas mesmas cargas? Então, essa questão ela é resolvida através da lei de Coulomb. Ok, qual é a sustentação teórica de Coulomb? O que Coulomb diz sobre a sua lei? Coulomb, ao estudar primeiro a relação que existe entre as cargas e a força, ele descobre que, estamos a falar de conclusões, meus amigos, ele descobre que quando o valor da carga é acrescido, o valor da força também é acrescido de forma proporcional ao valor da carga. Ok? Quando o valor da carga aumenta, o valor da força elétrica também aumenta. Uma vez que são duas cargas, então ele diz assim: o produto dessas duas cargas é sempre diretamente proporcional à força elétrica entre as mesmas cargas. Então, essa é a primeira nota, ok? Matematicamente, nós podemos mostrar isto desta forma. A força elétrica é sempre diretamente proporcional ao produto das cargas. É proporcional ao produto dessas duas cargas. Esta é a primeira constatação que Coulomb traz. Ok? Ele estuda a relação que existe entre as cargas. Ele mostra que quando o valor da carga aumenta, o valor da força também aumenta. Diretamente proporcional significa que quando a carga aumenta duas vezes, a força também vai aumentar duas vezes, porque são grandezas físicas que são diretamente proporcionais. Ok, 2. Segunda constatação. A segunda constatação, ele estuda a relação que existe entre a força elétrica, entre esta força elétrica e a distância que separa as cargas. Em relação à distância, ele nota que quando a distância aumenta, a força elétrica diminui no quadrado dessa distância. Ou quando a distância diminui, neste caso, a força elétrica aumenta no quadrado dessa distância. O que significa que há uma inversão de proporcionalidade entre a força e a distância, ok? A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. Então, esta é a segunda constatação. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. Esta é a segunda constatação de Coulomb. Ok, temos a primeira, força elétrica diretamente proporcional ao produto das cargas, e temos a segunda, força elétrica inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. O que isto significa, do ponto de vista matemático? Quando a distância, por exemplo, aumenta duas vezes, a força elétrica vai diminuir no quadrado. Ok? No quadrado significa 4 vezes. Quando a distância aumenta, por exemplo, 3 vezes, a força elétrica vai diminuir no quadrado 9 vezes. Não se esqueçam disto. Ok? É a boa forma de perceber isto. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos força diretamente proporcional ao produto das cargas, temos força inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. As duas conclusões foram colocadas numa única expressão matemática, onde ele diz que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto da carga 1 e da carga 2, e a mesma força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não fiz nada, só levei essas duas coisas e coloquei na mesma expressão, porque temos força aqui e temos força aqui. Então, a partir daqui, teremos força. Para remover este sinal de proporção, nós sabemos que temos que colocar uma constante de proporcionalidade. Então, a constante de proporcionalidade que vamos colocar ali é a constante de proporcionalidade de Coulomb, que é representada por K, né? Removemos isto, colocamos sinal de igual, colocamos K vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Então, esta é a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb é enunciada através desta maneira aqui. Já está aqui no quadro escrito. Mas observamos aqui, o que é que diz a lei de Coulomb? Diz que a força de interação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas.
Está ali, meus amigos, aqui em cima. A força de interação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Isto é a parte teórica desta parte matemática. Esta é a lei, né? Do ponto de vista matemático, esta é a lei do ponto de vista teórico. Então, com base nessa expressão, ainda podes determinar o valor de Q1, podes determinar o valor de Q2, podes determinar também o valor da distância. Se queres calcular o valor da distância, se queres calcular, por exemplo, o valor da distância, o que é que podes fazer? Vamos fazer meios extremos. Então, teremos aqui a distância ao quadrado vai ser igual produto dos meios igual a produtos extremos, né? Então teremos constante Q2 sobre a força vem para aqui sobre a força. Então a partir daqui teremos distância vai ser igual. Para nos livrarmos deste quadrado temos que levar o segundo membro a raiz quadrada. Não se esqueçam disso, meus amigos. Ok? Então teremos aqui a raiz quadrada de constante Q1 vezes Q2 sobre a força. Então, esta é a expressão que nos permite determinar a distância na lei de Colombo, meus amigos. Ok? Uma coisa muito bonita que está aqui e muito bem visível. Ok, constante de Colombo. Esta constante, sempre como nós dissemos, é um valor constante. Ok? Temos que substituir sempre com a mesma constante. Qual é essa constante de Colombo? Já está aqui? A constante de Colombo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Uma das boas formas de decorar isto é só dizer 9, 10, 9. 9, 10, 9. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado sobre Colombo ao quadrado. Então, esta é a unidade desta grandeza física, ok? A constante de Colombo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado sobre Colombo ao quadrado. Ok, então vamos ver a aplicação disto ainda neste slide. Podemos ver a aplicação disto neste slide. Ok, vamos supor que nós queremos determinar com base nesses dados. Temos carga 1 igual a 2 microcoulombs, carga 2 igual a 3 microcoulombs. Essas duas cargas estão separadas através de uma distância de 3 centímetros e nós queremos determinar a força de interação entre essas mesmas cargas. Ok? Vamos para aqui. Vamos organizar os dados. A carga 1 é igual a 2 microcoulombs. Colocar primeiro isto no sistema internacional. Micro, nós já sabemos que é 10 elevado a menos 6. Então teremos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos. Ok? Então teremos carga 2 igual a 3 microcoulombs. 3 microcoulombs. Micro, mais uma vez, já sabemos que é 10 elevado a menos 6. Então teremos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Depois temos a distância, que é de 3 centímetros. Centi, nós já sabemos que centi é 10 elevado a menos 2. Eu já mostrei como é que se faz a redução disto, ok? Volta para a aula e vai ver como é que se faz a redução disto no slide anterior, ok? Então, isto vai ser igual a 3 vezes centi é 10 elevado a menos 2 metros. Então, esta é a redução dessas grandezas físicas para o sistema internacional. O que é que vamos fazer com base nisto? Agora vamos calcular a força. Nós queremos determinar a força. Então, já temos aqui. A força vai ser igual. Vamos usar essa mesma expressão. K. Nós já sabemos qual é o valor de K. Está aqui. 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado sobre Colombo ao quadrado vezes. Ok? Carga 1 está aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos vezes carga 2 está aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos. Tudo isto sobre, ok? Vamos lá. Distância está aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Tudo isto, meus amigos, ao quadrado. Ok? Aqui é menos 2. É, para um cálculo muito bonito este. Menos 2. Tudo isto ao quadrado. Ok, parece uma expressão matemática muito complexa, mas é só organização. É só uma questão de organização. Uma vez que é tudo o que é produto, nós podemos organizar os números
Depois, as suas respectivas grandezas físicas ao lado, para deixar isto mais bonito. Então teremos aqui força, vai ser igual. Vamos agrupar os números com base na sua similaridade, ok? Aqueles que têm a mesma característica juntos, aqueles que têm a mesma característica juntos. Quais são os que têm a mesma característica? Primeiro temos o 9, vezes o 2, vezes o 3, fechamos parênteses, vezes. Tá bem, meus amigos? Agora vamos às partes exponenciais, ok? Aqueles que têm uma base e um expoente. Primeiro temos 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Já está. Uma coisa muito bonita. Tudo isto sobre... Vamos aqui embaixo. O que é que nós temos aqui? Temos potência de uma potência. Já sabemos. Esta potência, quando interage com este produto aqui, é o que? É produto, neste caso, é potência. Esta em relação a este, então ficamos com 9 vezes potência de uma potência, ok? Ele quando interage, esta potência quando interage com essa potência, fica produto, fica este vezes este, né? Ok, fica 2 vezes 2, então ficamos com 10 elevado a menos 4. Ok, agora vamos colocar as unidades. Temos Newton, metro quadrado, sobre Colombo ao quadrado, vezes... Temos Colombo vezes Colombos, então ficamos com Colombo ao quadrado, sobre. Vamos por aqui embaixo, o que é que nós temos aqui? Temos metro, colocamos metro aqui. Ok? Ok, daqui já podemos simplificar aquilo que dá para simplificar. Vamos simplificar o 9 com este 9, coisa bonita. Vamos simplificar metro quadrado com metro, aqui temos metro ao quadrado. Neste caso seria metro ao quadrado. Temos metro ao quadrado, porque temos metro dentro de parênteses, com este quadrado fica metro ao quadrado. Então simplificamos com metro ao quadrado. Colombos quadrado com colombos quadrado. Então teremos força, vai ser igual. O que é que ficamos? 2 vezes 3, 6, vezes multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Ok? Temos uma base negativa aqui no denominador, esta base negativa vai passar para o numerador, porque aqui temos 10 elevado a menos 4, vai passar para o numerador onde estão os outros 10 elevado a alguma coisa. Quando ele passa para o numerador, muda de sinal. O expoente aqui é negativo, passa a ser positivo. Então teremos vezes 10 elevado a 9, ok? Mais 10 elevado a menos 6, então fica menos 6, mais 10 elevado a menos 6, fica de novo menos 6. Este passa para o numerador, fica positivo, mais 4. Ok? Aqui só ficamos apenas com newtons. Então teremos força, vai ser igual a 6 vezes 10 menos, aqui ficamos com menos 3, menos 9. Ok? Estamos juntos aqui. Aqui ficamos com 3 menos 6, ficamos com menos 3, ok? Menos 3 mais 4, ficamos com mais 1, elevado a 1 newton. Então isto vai ser igual a 60 newton. Esta é a força elétrica da atração entre essas duas cargas. Não, foi um prazer resolver para esse exercício. Eu espero que no próximo slide vamos resolver mais um exercício como este para poder clarificar mais algumas dúvidas. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos juntos. E façam vossos comentários também. Muito obrigado.